Pra quem acho que apareceu hoje. A Quinta Estação é um ótimo comentário social, mas uma fantasia que me deixou um pouquinho frustrado. Segura o coach. Era coach pra ele, filho. Fala galera, Revini aqui, Revisionista de Sem Camisa pra vocês. E finalmente, depois de muito tempo dizendo pra mim mesmo que eu queria ler esse livro, eu li A Quinta Estação, que é o livro 1 da saga da Terra Partida pela N.K. Jemisin, que é uma autora norte-americana. Ganhou diversos prêmios por essa saga. Na verdade, ela quebrou um recorde aí, né? Ela ganhou o Hugo Awards 3 anos seguidos pelos livros da saga, né? Pelos 3 livros da saga, que são A Quinta Estação, O Portão do Obelisco e O Céu de Pedra. São 3 livros aí muito consagrados, né? Muita gente gosta muito dessa saga e eu já vi vários reviews, tanto brasileiros quanto lá de fora, né, quanto gringos, colocando aí essa como uma das melhores fantasias dos últimos tempos, né, da última década. Então, eu tinha muito interesse em ler. A N.K. Jemisin é uma autora que eu também já vi pessoas falando de outros trabalhos dela, né, falando bem de outros trabalhos dela, e eu já sabia que ela era uma autora que falava muito sobre... tinha muito comentário social nos seus livros, né? Então, tem bastante coisa sobre preconceito, tem bastante coisa sobre minorias, tem bastante coisa sobre a comunidade LGBT. Então, eu estava bastante interessado em ver como que ela escrevia. Algumas pessoas que eu acompanho na internet, que eu gosto muito, por exemplo, a Lorena Simile, que ela tem um gosto muito parecido com o meu, a maioria das coisas que ela fala que gosta, eu também gosto, e quando ela fala que não gosta, eu também não gosto. Ela também é uma grande fã de Brandon aí, né, na internet. Então, ela gosta muito dessa saga, né, eu já vi ela elogiar essa saga, principalmente o primeiro livro. Então, eu fiquei aí empolgado pra ler, e tava na minha lista há muito tempo mesmo. Mas aí, finalmente, agora com esse cronograma que eu consegui fazer, eu consegui me organizar, eu li A Quinta Estação e eu devo dizer que eu vou ter que discordar um pouquinho da Lorena dessa vez. Não é que eu não gostei, tá? Mas eu fiquei um pouquinho frustrado, talvez a expectativa tivesse alta demais, talvez eu estivesse esperando uma outra coisa, não sei muito bem dizer, mas eu gostei do livro, tá? Vamos começar por aí. Eu gostei do livro e eu pretendo ler as continuações. Eu pretendo ler a saga inteira, porque eu tô curioso, eu quero saber o que vai acontecer. E o livro termina, assim, num cliffhanger, né? Então é uma parte que deixa bastante curiosidade pro que vem pela frente. Então, eu acho que vale a pena ler o livro. Ele não é um livro muito grande, tá? Dentro do mundo de fantasia, do universo de fantasia. Ele não é um livro muito gigante. Então, eu acho que a leitura é relativamente fluida. Então, acho que dá pra encarar, mesmo que eu não tenha gostado tanto assim do que eu encontrei ali. Mas vamos lá, vamos começar pela sinopse, explicar pra vocês sobre o que é o livro, e a gente fala um pouquinho em termos gerais antes de entrar na parte das barrinhas. Em A Quinta Estação, a gente vai acompanhar a história de 3 personagens principais, a Essun, a Damaya e a Sienite. Liberdade poética aqui pra pronúncia dos nomes, beleza? Não sei se é assim que se fala, mas é assim que eu vou falar. Ao longo ali do livro, a gente vai ter então 3 pontos de vista, né? Os capítulos vão meio que alternar ali entre elas e, claro, em algum momento aí essas histórias vão se encontrar aí de alguma forma. Elas fazem parte de um mundo, né, em que deve ser o planeta Terra, assim, pelo menos é uma referência ali ao planeta Terra, ele é chamado de Terra, mas muitos anos aí no futuro, depois que já aconteceram vários fins do mundo. Então, nesse planeta Terra que elas vivem, a atividade sísmica, ela é muito intensa, né? Então a gente tem ali as placas tectônicas, elas estão o tempo inteiro ali se movendo, e isso gera, de tempos em tempos, desastres naturais de escala global. Então, vulcões, terremotos, tsunamis, eras do gelo, né? Décadas e décadas sem a luz do sol, por conta de erupções, enfim, tem vários desastres naturais que acontecem de tempos em tempos. E isso faz com que, primeiro, né, o primeiro grande desastre natural destruiu a civilização que existia, né, nesse local, a civilização original, digamos assim. Só que uma pequena parte da civilização conseguiu sobreviver e começou a recriar, né, a crescer novamente a civilização. Porém, como esses desastres acontecem de tempos em tempos, ela nunca se desenvolve completamente como era antes. E
com o tempo, as pessoas desse mundo começaram a se adaptar, né? A tentar construir as suas cidades, as suas vilas, na verdade, né, que são chamadas de comuns, né? Nesse livro, já pensando no próximo grande desastre. E isso, obviamente, vai se espalhar ali pela cultura, né? Desses humanos e outros seres também não humanos que vivem nesse mundo, que é um mundo meio que pós-apocalíptico e que, na verdade, ele tá o tempo inteiro em apocalipse, né? Essa é a grande ideia. Por isso, inclusive, o nome do livro é A Quinta Estação. A ideia é que você tem 4 estações, né? Outono, inverno, verão e primavera. E você vai ter uma quinta estação, que é essa estação do fim do mundo, que é quando acontece um grande desastre que dizima aí boa parte da população. Você, no primeiro livro, a gente vai acompanhar essas 3 personagens e, principalmente, a Essun, no momento que está acontecendo uma nova quinta estação. Então, aconteceu um desastre, que eu não vou falar o que é, para não dar nenhum tipo de spoiler, mas que gerou aí um novo momento aí de fim do mundo. Inclusive, o livro já começa falando isso, né? Tipo, vamos começar pelo fim do mundo, que a gente já tira isso da frente e já fica mais fácil de falar do resto. Porque, para eles, né, o fim do mundo é uma coisa tão corriqueira, entre muitas aspas, que tem outras coisas mais importantes para ser comentada. E aí, além disso, né, onde tá a parte da fantasia aí, né? Isso aí poderia ser uma ficção científica. A parte da fantasia tá no fato de que, atualmente, nesse mundo, existem algumas pessoas que têm uma capacidade, um poder, né, uma magia ali, de controlar os efeitos sísmicos da Terra, tá? De controlar o movimento das placas, do magma e os terremotos, etc. Com a força de vontade delas. Na verdade, o livro vai explicar um pouquinho mais pra frente sobre como funciona, na verdade, esse poder, mas eu vou trazer aqui pra vocês, não é um spoiler, tá? É só uma explicação, só pra ficar mais claro sobre como esse poder funciona, porque eu achei que ficou um pouco confuso durante boa parte do livro. Mas basicamente, pelo que eu entendi, os orogenes, que são esses seres que têm essa capacidade, eles conseguem fazer uma espécie de transferência de energia cinética, de energia do movimento. Então eles pegam a energia do que tá ao redor deles e eles conseguem se conectar com a Terra e transferir ou então tirar a energia da Terra naquele momento, né? Que eles usam esse poder. Então se você tem lá um abalo sísmico acontecendo, né? Você tem 2 placas tectônicas em choque umas com as outras, um orogênio ele consegue então absorver essa energia cinética, né, e fazer com que essas placas tectônicas parem de se chocar, ou então usar a energia cinética do que está ao redor dele para poder separar essas placas tectônicas e impedir então que o tremor aconteça. Isso é só um exemplo, tá? Tem várias maneiras que eles têm de usar esses poderes, e isso é uma das coisas que me faz ter curiosidade para ler os outros livros, porque eu acho que ela tem ela dá a entender de que tem uma capacidade muito grande de expansão desse sistema de magia, o que eu acho bem legal. Isso aí me lembra um pouco Brandon Sanderson. Não vou ficar fazendo comparação com todas as fantasias que eu li com o Brandon Sanderson, mas nesse sentido eu quero dizer que me lembra um pouco o que ele faz nos livros dele, de ir aos poucos te mostrando o sistema de magia, um sistema de magia que é complexo e bastante bem estruturado, com regras ali, leis bem estabelecidas, e que vai aos poucos ampliando, né, abrindo, e você vai descobrindo mais coisas que você pode fazer com aquele sistema de magia inicial. Tem bastante disso nesse livro também, isso eu achei bem legal, aí um ponto positivo pro livro. Então a gente vai acompanhar aí essas 3 personagens, e as 3 são orogêneas. Elas conseguem ter essa capacidade, né, acessar esse poder, controlar ali o movimento da Terra. O problema é que esses seres, no momento da história, no momento em que a história acontece, eles são extremamente odiados, né, e menosprezados ali pelo resto da população, pelos seres humanos normais, né, digamos assim. E aí a gente entra na parte do comentário social. Bem óbvio ali que existe uma metáfora, existe ali um comentário sobre preconceito, sobre o medo do que é diferente, sobre o poder, né, sobre a maioria versus uma minoria que tem poderes, que é mais forte do que um indivíduo da maioria, mas a maioria é a maioria, né? Então eles ganham no número. E aí você vai ter ali perseguições a esses orogênios, você vai ter... Eles são tratados, né, de uma forma bastante cruel. A maioria dos orogênios, quando são crianças, se eles não forem rapidamente levados para um lugar e protegidos e treinados, eles geralmente são mortos pela população da sua própria comunidade, porque as pessoas têm medo do que eles podem fazer. Vale dizer também que esses orogênios, quando eles usam os seus poderes, eles absorvem energia do que está em volta, né? Inclusive do ar, o ar fica frio, fica congelado, e das pessoas também. Então eles tendem a matar as pessoas ao redor quando eles não conseguem controlar esse poder direito, porque isso é um instinto natural para eles, né? Imagina que é como se fosse pra gente o instinto de correr, né? Quando você tá numa situação de perigo, você tende a correr ou lutar, né? O famoso sentido aí, ou corre ou luta, né? Que a gente tem. Então, pros orogênios, isso funciona mais ou menos da mesma forma, só que o corpo deles reage, né? E automaticamente acessa o poder para poder proteger eles. Então, isso faz com que eles sejam muito perigosos para as pessoas à volta dele. E aí, tudo isso somado a preconceito e etc., acaba fazendo com que esses orogênios tenham vidas muito complicadas. Bom, existe então uma cidade que é uma capital de um
império, né, que existiu nesse lugar, que é o Império Sanzed, chamado Yumenis. E nessa cidade, ela é uma cidade maior do que as outras. É uma cidade que conseguiu sobreviver a várias quintas estações. Então ela tem uma estrutura, né, mesmo maior, né? Uma arquitetura mais grandiosa, menos preocupada com ser segura, mais preocupada também com ser bonita e imponente. E nessa cidade a gente tem um local chamado Fulcro, que é uma espécie de escola e de academia para orogenes, mas ela não é um lugar muito legal de se viver. É um lugar onde os orogenes são levados para poder serem treinados, né, e aprenderem a controlar o seu poder, só que eles também são bastante maltratados ali. É melhor do que ficar fora do Fulcro, né? Mas ainda é bastante ruim a vida de um orogênio. E aí a gente vai acompanhar então a história dessas 3 orogênios e essa quinta estação que tá começando, essa nova quinta estação que tá começando, e aí a gente vai entender por que essa quinta estação começou e o que essas 3 personagens aí têm a ver umas com as outras, e também vai se enveredar aí por esse mundo, né, da Terra Partida, e conhecer aí um pouquinho da política, da história e das relações entre as pessoas nesse mundo meio que tá o tempo inteiro em tensão, o tempo inteiro preocupado com quando vai ser o próximo fim do mundo. Então, em resumo do que eu achei do livro, acho que pela sinopse dá pra perceber, né, pelo que eu já falei aqui pra vocês, que ele tem um conceito muitíssimo interessante. É realmente algo que, sim, quando você lê a sinopse atrás do livro, ou quando você ouve outras pessoas falando, eu espero que eu tenha conseguido passar isso também, ele te instiga muito. Ele parece que vai ser um livro que realmente muito rico, né, com um mundo muito interessante, um sistema de magia super legal, e que você vai acompanhar aí 3 personagens que sofrem preconceito, têm problemas de socialização, que são extremamente poderosas porque têm esse poder, nessa magia, mas que também são discriminadas por isso, então tem que lidar ali com o tato social, ao mesmo tempo em que tem que controlar os seus poderes. É claro que seria muito fácil sair matando todo mundo, mas a gente vai descobrir que não é tão fácil assim. Existem outros seres, né, outros poderes aí também envolvidos, tá, nessa sociedade. Enfim, então eu tava muito empolgado, até porque eu também, como eu disse, tinha tido boas indicações, né, da escrita da N.K. Jemisin. E aí que vai entrar a minha principal crítica, na verdade. O conceito é incrível, o mundo é super interessante, mas eu não achei a escrita dela muito interessante. No sentido de que não é ruim. Ela escreve super bem, o livro é, obviamente, muito bem editado, não tem nenhuma... eu não acho que o livro tem nenhum problema, assim, de barriga, sabe? De ritmo. Eu acho que ele segue ali um ritmo bem certinho pelo livro todo. Tem alguns momentos bem impactantes, tem algumas coisas que acontecem, assim, né, que vão te deixar ali na ponta da cadeira. Mas, ao mesmo tempo, eu classificaria a escrita da N.K. Jemisin, pelo menos nesse primeiro livro, como muito documental. E eu vou tentar explicar melhor o que eu quero dizer com isso na parte da narrativa. Mas só pra, né, já dar um resumão aqui, como eu já falei, eu acho que ele acaba ficando... a escrita dela acaba ficando um pouco pragmática demais. Ela parece que ela tá narrando uma sequência de fatos, e não que ela tá te envolvendo naquela história e naqueles personagens. Existiram muitos momentos no livro em que eu tive a sensação de que eu tava vendo um documentário da Discovery Channel, sabe? Tipo assim, que fulano saiu daqui e foi pra lá, passou por tal lugar que tinha tal coisa, aí depois teve uma cidade tal que tinha tal coisa. Aí foram 2 semanas em que não aconteceu nada. Aí depois apareceu um bicho que atacou ela e ela venceu o bicho. Aí depois parece que é uma sequência de fatos ali que vai acontecendo um depois do outro e que a narradora tá só dispondo esses fatos pra você, sabe? Tem alguns momentos, é claro, que ela vai falar sobre o sentimento dos personagens e ela vai entrar um pouco mais ali na psique deles, e aí é legal, é bem maneiro. Inclusive as partes da Sienite, pra mim, foram as mais interessantes com relação a isso, porque tem bastante do conflito interno dela e da relação dela com outros personagens, com um outro personagem também importante, que é o Alabaster, né? É legal, foram as partes até que eu mais me empolguei. Mas as outras partes, principalmente a parte da Esun, parece que é um diário, parece que ela tá ali só te dizendo o que foi acontecendo, e é isso. E aí você tá esperando pra ver o que vai acontecer depois. Enfim, eu acho que em nenhum momento eu senti que eu tava lendo uma grande fantasia épica, sabe? Uma grande história. Eu senti que eu tava lendo um diário de viagem de 3 personagens, o que pode ser legal, né? Dependendo da situação, mas não era o que eu tava esperando, eu acho. Enfim, não conectou comigo, sabe? Eu não sei se é um problema de conexão mesmo, ou se realmente eu acho que essa não é uma escrita interessante pra um mundo de fantasia. E aí um problema que eu acho que fica paralelo a esse é que, cara, eu acho as personagens meio chatas. Todas elas. A impressão que eu tenho é que todas as personagens têm uma raiva o tempo inteiro dentro delas. E que é só isso. É raiva o tempo todo. Tipo, os diálogos, eles me confundiam em alguns momentos. Eu não sabia se
esses personagens, eles estavam falando coisas que pareciam que eles estavam bem, ou que eles estavam ok, que eles eram amigos, mas o tempo inteiro eles estavam descritos como com raiva, como se eles estivessem com raiva, como se eles estivessem putos. E eles, tipo, se tratam, sabe, de uma maneira, assim, que é meio fria. Isso pra todos os personagens. Pode ser que isso seja uma escolha estilística por conta de ser mais uma característica dessa sociedade que tá o tempo inteiro lidando com fins de civilizações, né? Então pode ser que eu consegui, depois pensando sobre isso, eu consegui ver uma linha de raciocínio de que é assim mesmo, né? Todos os personagens, eles perdem um pouco daquele calor humano, porque a civilização, ela não dura, né? Então você perde um pouco da humanidade, né? E todos eles estão o tempo inteiro vivendo sob uma tensão muito grande. Então isso faz com que todos eles sejam meio, sabe, meio ríspidos, meio secos, ficam o tempo inteiro com raiva. Eu consigo ver essa justificativa, mas eu não acho que ela seja interessante, entende? Eu não conseguia gostar muito de nenhum dos personagens. Eu tava assim o tempo inteiro, tipo, cara, por que tá todo mundo com raiva? Tá todo mundo o tempo inteiro com raiva. Às vezes eles têm momentos, sabe, tipo, momentos de prazer, momentos de alegria, momentos de euforia. Tem momentos que eles estão eufóricos e mesmo assim ela descreve a personagem como com raiva. E mesmo quando os personagens não são descritos com raiva, tem um personagem que é o Inon. Ele é um legalzão, assim, sabe? Tipo, ele é o cara descolado, ele é o cara que tá o tempo inteiro alegre, o tempo inteiro feliz. Ela descreve ele desse jeito, que ele tá o tempo inteiro alegre, o tempo inteiro feliz. Mas quando ele fala com as pessoas, com os personagens que ele fala no livro, ele parece estar com raiva também. Eu não sei se isso faz parte ali do comentário social, se essa era a intenção, se isso tem a ver com a construção de mundo, como eu comentei antes. Independente do motivo, eu não gostei. Pra mim, fez com que eu não me conectasse muito, sabe? Fez com que eu ficasse, tipo, de saco cheio. Tinha hora que eu tava, tipo, eu não quero mais ler sobre essa personagem, sabe? Sobre nenhum deles. Por isso, eu tirei alguns pontos de A Quinta Estação. Mas, dito isso, é um livro com um mundo bastante rico, é uma história interessante, por mais que eu não acho que o enredo em si seja muito interessante, mas o mundo que tá por trás é. Então, eu quero continuar lendo sobre esse mundo, eu quero ver se os outros livros vão ser melhores, porque o foco, eu imagino, né, vai ter que mudar por conta de coisas que acontecem que eu não vou falar porque são spoiler, mas eu acho que essa estrutura desse primeiro livro não tem muito como se repetir nos próximos, então eu tô aí empolgado pra ver o que vem pela frente. Vou sim continuar. Não acho que a N.K. Jemisin seja uma autora ruim, mas acho que o que ela fez aqui nesse livro não bateu. Acho que eu não concordo com muitas decisões e eu acho que no fim das contas não ficou tão bom quanto eu achei que poderia ficar, dado esse conceito inicial, sabe? Que era, putz, super interessante. Então acho que podia ser algo muito maior. Bom, falei demais já na parte introdutória, então vou tentar resumir ainda um pouco mais nas barrinhas, mas vamos lá. Então vamos para as barrinhas. Conceito, narrativa, mundo, enredo e personagem. Conceito. Conceito é barrinha cheia para Quinta Estação, com certeza. Como eu disse, acho que essa é a principal coisa desse livro. O conceito dele, né? A ideia, a fagulha inicial para que essa história aconteça e para que esse mundo seja criado. Todo esse lance dos diversos apocalipses, né? Da civilização ter que lidar com essa destruição contínua. A ideia dos orogênios e como que isso se reflete no preconceito. Eu acho isso bem legal. Como eu disse na minha introdução, acho que como comentário social é um livro de fantasia super rico, super interessante por conta dessa metáfora, né, que ele faz aí com o nosso mundo, mas de uma maneira rica, de uma maneira que é empolgante. Tem ali o elemento mágico e esse elemento mágico é usado diretamente na construção ali da história. Então acho que tanto o conceito do plot, né, do que acontece no livro, quanto o conceito do mundo, do sistema de magia, tudo isso conversa para poder criar esse universo e que, cara, quando você lê no papel a ideia, né, a sinopse, você já pensa, putz, vai ser um livrão. Barrinha cheia. Melhor parte pra mim do livro é o conceito. Segundo, narrativa. Essa é a que eu vou dar barrinha vazia. Talvez eu seja um pouco cancelado, mas eu não gostei da narrativa da N.K. Jemisin por todos esses motivos que eu já comentei na parte introdutória, mas eu vou elaborar um pouquinho mais aqui. Além do que eu já falei, que eu acho que é um pouco documental, parece que ela tá só te narrando uma sequência de fatos, né? Teve algumas coisas também, algumas decisões estilísticas que eu não gostei muito. E aí eu vou falar de duas aqui que são pra mim que se destacam, tá? E que diferenciam esse livro dos outros, mas, na minha opinião, diferencia ele pra pior. Existe uma discussão até, se eu não me engano, sobre esse livro, eu já vi alguém comentando sobre isso na rede vizinha, que existe um dos pontos de vista nesse livro em que a narração é em segunda pessoa. O que isso quer dizer, né? A gente normalmente aí tem dois tipos de narrador, né? De um modo geral, resumindo bastante a coisa, e é o narrador em primeira pessoa e o narrador em terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa, ele tá te contando a história do ponto de vista dele, né? E ele vai te dar aí a vantagem de que você vai estar dentro da cabeça do personagem
personagem, então você tem acesso, né, a todas as emoções, todos os pensamentos. É uma coisa muito mais pessoal, essa história. Mas, em contrapartida, ele vai ter menos informações. Então, você vai perder certas informações porque ele não é um narrador onisciente, né? Ele não tá do lado de fora da história, normalmente. E a gente vai ter o narrador em terceira pessoa, que normalmente é o narrador onisciente. É aquele cara que ele tá vendo a história de fora. Ele não necessariamente é um personagem da história, ele pode ser completamente destacado, né, daquele mundo. E ele vai saber de tudo que acontece, então você tem a vantagem de que ele consegue te contar diversos detalhes ali, né, e cruzar diversas informações. Porém, ele não é nenhum dos personagens, ou ele até pode ser um personagem, né, mas ele não é o personagem que tá em foco ali, normalmente. Isso vai fazer com que você se distancie um pouco, né, no sentido emocional dos personagens. É claro que isso aqui é um super resumo, uma super generalização, tá, gente? Tem várias maneiras de você trabalhar com a primeira e com a terceira pessoa e fazer coisas diferentes, e é claro que um bom escritor, um bom autor, vai escrever um narrador em terceira pessoa que te conecta emocionalmente com os personagens, ou vai escrever um narrador em primeira pessoa e saber se valer, né, tirar vantagem do fato dele não conhecer todas as informações. Alguns narradores vão ser não confiáveis, enfim, tem vários pormenores aí. Não é esse o ponto. O ponto é que a gente não tem, em geral, uma narração em segunda pessoa, né? A narração em segunda pessoa seria aquela que fala diretamente com o leitor, né? Vai usar o você, né? O tu. Claro, tudo bem, você gramaticalmente não é segunda pessoa, mas vocês entenderam, né? Ele tá falando com o leitor diretamente. A gente tem isso algumas vezes em livro-jogo, né? Então, se você tem um livro-jogo, normalmente você vai ter essa narração em segunda pessoa, porque o narrador vai conectar diretamente, né? Ele vai falar com você, né? Você que tá lendo, como se você fosse o personagem. Porque você é, né? No livro-jogo, você é o personagem do livro-jogo. E aí ele vai perguntar a sua opinião, ele vai perguntar o que você vai fazer. E normalmente ali no livro-jogo, pra quem nunca leu, nunca brincou, né, com um livro-jogo, você vai ter tomar decisões que vão te levar pra parte diferente do livro, né? Então, se você quer ir pra direita, vai pra página tal. Se quer ir pra esquerda, vai pra página tal. E, enfim, e aí é onde a gente tem um pouco dessa narração em segunda pessoa. Mas num livro comum, né, normalmente não faz muito sentido você ter uma narração em segunda pessoa, porque o leitor tá sempre lendo uma história sobre alguém, né, sobre alguma coisa. O leitor, ele não interage diretamente com aquela história, seria impossível, a não ser que você tenha um livro interativo. Só que aqui, a N.K. Jemisin, ela usa um artifício, né, ela tem as partes da Esun, que é uma das personagens que eu falei pra vocês, são escritas em segunda pessoa, né. De novo, você não é exatamente segunda pessoa, gramaticalmente falando, mas ela endereça, né, a narrativa pro leitor. Então ela vai falar coisas do tipo: você acordou e estava com uma dor de cabeça, você tomou um remédio para melhorar da dor de cabeça, e por aí vai. Então, entende? Então a narrativa, ela é direcionada pra você, pro leitor, como se você fosse aquela personagem, como se você fosse a Esun. Mas isso pra mim gera dois problemas. Que isso é apenas estilístico. Porque, na verdade, esse narrador é em terceira pessoa. Esse narrador, ele é um narrador onisciente. Ele é um narrador que sabe tudo que tá acontecendo. Ele é meio que uma mistura, na verdade, né? Ele sabe tudo que tá acontecendo dentro da cabeça da Esun e fora da cabeça da Esun. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que já aconteceu. Então, ele te dá todas as informações. Então, no momento em que você usa a segunda pessoa, na verdade, o leitor não tá interagindo nem um pouco com aquilo ali. Isso não é uma narração em segunda pessoa, porque o leitor não tem nenhum poder sobre aquela história. Ele não tá interagindo com aquilo. Ele tá ouvindo um narrador contando pra ele o que aconteceu com uma personagem, assim como, exatamente igual, seria um narrador em terceira pessoa. Se você trocar todos os vocês por ela, é a mesma coisa. Não muda nada. Mas, tudo bem. Isso é uma decisão estilística que é perfeitamente plausível. Existem várias decisões estilísticas no processo de se escrever um livro. Então, essa não é a minha crítica. Tudo bem se for feito desse jeito. O problema é que, do jeito que foi feito, a impressão que me passou é que fica um pouco infantil. Eu não sei se essa é a melhor palavra, tá? Mas eu tentei pensar em outra e não consegui pensar em uma outra palavra que descrevesse o que eu tava sentindo. Mas me parecia bobo toda vez que a narração trocava pra esse estilo de segunda pessoa. As partes da Cenítida da Maia não são narradas assim. Elas são narradas em terceira pessoa. Alguém contando pra você o que aconteceu. E aí eu sentia que eu tava numa história muito mais plausível, muito mais adulta. A parte da Esun, eu tava achando meio bobo. Em vários momentos eu achava meio bobo. Os momentos impactantes não eram muito impactantes, porque ela falava que eu tava naquela situação, entendeu? Tipo assim, você viu o seu filho, não sei o que, papapá, você viu fulano morrendo, não sei o que, mas eu não vi. Então, me parecia, eu não sei, todas as vezes que eu tava lendo essas partes, parecia que eu tava lendo um livro infantil, um livro que tava tentando se comunicar ali, né, comigo, falando, então, vamos lá, o que você acha que o leão fez? O leão, ele pulou a moita, sabe? Tipo, é muito estranho. E aí isso leva a uma outra coisa também, que ela usa bastante desse recurso
impulso de saber que é uma história. Você, em certos momentos, você vai ter coisas escritas entre parênteses. Você vai ter aquela coisa do tipo assim, você achava que isso nunca ia acontecer. E aí um parênteses, mas vai acontecer. E aí fecha parênteses, sabe? Tipo, coisas assim. Então, o narrador que ele interfere, né, diretamente. Existe uma justificativa pra isso no final, tá? E existe também uma justificativa pra essa segunda pessoa que eu comentei. Esse narrador aí, ele não é qualquer coisa. Como eu falei, tem um porquê, mas eu não acho que esse porquê justifica essa escolha ter sido feita. Esses momentos, esses parênteses, essas coisas ali, acabam tornando pra mim a leitura um pouco boba mesmo, um pouco maçante. E aí eu comecei a me desconectar muito dessa história. E aí, mesmo nos momentos em que não tinha essas coisas, eu já não tava mais tão conectado, sabe? Tem algumas coisas que acontecem que são muito, muito impactantes. Tem algumas coisas sérias, assim, coisas bem brutais, bem assustadoras, assim. Certos momentos que tem bastante... deveriam te deixar com bastante raiva, sabe? Assim, alguns preconceitos, algumas coisas assim. E eu tava meio anestesiado, sabe? Porque eu tava achando a escrita quase sempre monótona e boba nesses momentos. Isso me desconectou do livro, mesmo nos momentos em que isso não acontece. Então, por isso, eu vou dar aí a barrinha vazia pra narrativa. Não é que a narrativa é mal feita, tá? As palavras usadas, o vocabulário, os recursos, né, narrativos, tá tudo ali, é tudo ok, tudo legal. A forma como o enredo é desenvolvido, é claro que isso tem mais a ver com o enredo, né, mas, enfim, tá tudo ali, sabe? Não é um problema que a narrativa dela seja assim, mas é algo que, pra mim, não funciona. Pra mim, tornou o livro uma espécie de documentário meio bobo e que não me causou o impacto que eu acho que ele queria causar em certos momentos. Falei pra caramba de narrativa, mas é porque acho que esse era um ponto principal pra mim. Vamos lá, próximo tópico, mundo. Barrinha cheia pra quinta estação. Já falei bastante na parte do resumo, da sinopse. Eu adorei. Esse mundo é muito interessante, muito bem construído. Tem até uns apêndices no final do livro com coisas históricas, termos usados, né? Eu acho sempre muito legal em livros de fantasia. Mostra que o autor se preocupou, né, em criar aqueles alicerces, construir aquele mundo para que a história dele aconteça em cima, aconteça em volta. Esse mundo, ele é extremamente conectado com o conceito, com o sistema de magia. Tudo é muito bem desenvolvido, assim, né? A cultura, a maneira como as pessoas lidam com os orogênios, o preconceito, os problemas sociais. Tem alguns momentos ali que vão citar algumas coisas ali também bem pesadas, assim, que acontecem. Tudo isso está justificado na história daquele mundo, na forma como aquela sociedade se estrutura, no fato das cidades serem muito efêmeras. Tudo isso, pra mim, é muito bem construído. O mundo é nota 10. Parabéns aí pra N.K. Jemisin. Barrinha cheia. Enredo. Eu vou dar barrinha meio cheia, meia barrinha pra quinta estação. Aí já entra um pouco ali do que eu já falei na narrativa, né? São duas partes que estão bem conectadas, né? Da análise. Mas eu acho o enredo meio chato. Não, chato talvez não seja a melhor palavra, vai. O enredo é simples. E eu acho que tem certas coisas ali que acontecem que não me empolgaram muito. Na verdade, você está acompanhando ali a história das três. Então, as grandes coisas impactantes, assim, que acontecem são legais. Mas é só isso. O plot em si, assim, o que tá acontecendo ao redor das três personagens, não é muita coisa, assim. O mundo tá acabando, mas o mundo já acabou várias vezes, então as pessoas já sabem lidar com isso. Como eu falei, eu sinto que eu tô lendo um diário de viagem. Um diário de viagem de uma personagem e um diário do passado, né? Uma outra personagem contando a sua história. Existem 3 grandes momentos que acontecem na narrativa. 2 deles são na metade final, na parte final do livro. Então, durante todo o início do livro, eu não tava muito interessado. Me parecia só, assim, uma jornada sendo descrita. Então, meia barrinha pra enredo. Como eu falei, quando acontece uns negócios bem legais. Tem um pequeno plot twist ali que eu peguei antes, então talvez isso tenha também diminuído um pouco a força do enredo pra mim. E uma crítica muito grande que eu tenho ao final, porque eu já falei, né, ele termina com um grande cliffhanger, só que pra mim, ele tem aquele problema que a galera que não lê muita série de fantasia critica bastante, né? Que a galera não gosta das sagas. E é o fato de que o livro não se fecha em si, né? Ele não tem um começo, meio e fim muito bem estabelecido. O fim dele é totalmente aberto, é assim, tem que ter o 2, né? Se não tiver o 2, aquela história não acabou. Na verdade, a sensação que você tem é que aquela história acabou de começar. Quando o livro terminou, eu senti que, beleza, agora a gente começou a história. Antes eu tava vendo um passado, né? O diário dessas personagens aqui. Agora que eu cheguei aqui, a história vai começar. E eu não acho isso legal. Eu acho que isso é uma crítica. Eu acho que cada livro de uma saga, não tem problema nenhum você terminar com cliffhanger, você ter coisas que vão ser desenvolvidas depois, afinal, uma saga serve
serve pra isso, né? Pra você ter tempo pra desenvolver as coisas. Mas ele tem que ter ali ele tem que ser autocontido, né? Você tem que conseguir entender que acabou alguma coisa, né? Começou, teve um meio e acabou alguma coisa. E aí depois vai vir o resto. Eu acho que tem gente que vai argumentar que acabou a história das personagens, que, enfim, não vou dar spoiler, né? Mas muita coisa vai mudar depois desse final, né? Dali pra frente. Mas eu não senti isso, não. Eu não tive essa sensação de que acabou a história dos personagens. Na verdade, eu tive a sensação de que ainda tem coisa que não me foi contada. Então, meia barrinha aí pra enredo. Personagens. Eu vou dar meia barrinha pra quinta estação. Já falei um pouco também, né? Mas os personagens não me agradaram muito, a maioria deles. As 3 personagens principais, elas me irritam. Como eu falei, elas estão o tempo inteiro com raiva. Os diálogos, eles são curtos, assim, entre essas personagens. Principalmente a Esun. Os diálogos dela são bem curtos. E eu sinto que ela não fala coisa... Sei lá, ela fala uma coisa e parece que ela não termina o raciocínio dela. Muitas das vezes ela decide não continuar o raciocínio, né? Ela decide cortar o raciocínio. O livro tá à vontade. Isso me incomoda. Eu não gosto muito disso, de quando o plot não acontece porque o personagem tá segurando informação. Não sei lá, eu acho meio chato. Os outros personagens também, nenhum deles interessa muito. Eu acho que, tirando o Alabaster, acho que o Alabaster é o personagem mais complexo, mais interessante ali da história. Os outros são meio que um apoio, meio que uma bengala, ou pro plot, ou pros personagens principais. Então a gente tem, por exemplo, a Tonki, que aparece em certo momento ali da história, que é uma personagem secundária que poderia ser muito interessante. Eu fiquei muito interessado quando ela entra na história, mas quase não se fala dela. Quando ela aparece, é só como muleta pra isso. Tem o Inon, como eu já falei, personagem que é muito legal e tal, mas só tá ali pra desenvolver a Zenith, pra acontecer algumas coisas com a Zenith. Nenhum dos personagens me deixa muito, sabe, muito empolgado, me faz querer torcer por eles, principalmente as principais. Elas são muito chatas. Desculpa, gente, eu sei que tem várias tragédias que acontecem, mas eu não consegui, desde o início, eu não consegui me conectar com nenhuma delas. O único personagem realmente que eu me interessei foi o Alabaster. Eu acho que ele é muito interessante, ele é o típico personagem poderoso, né, super poderoso. Sempre tem, assim, um mentor super poderoso, né. Não é bem um mentor, mas funciona ali mais ou menos como. Mas eu gosto do fato de que ele é confuso consigo mesmo, sabe? Tipo, ele é um personagem meio cinza, meio... É legal, assim, é interessante a história dele, acompanhar a história dele é legal. Cara, eu acho que fora ele, não tem mais ninguém, assim, que me interessou, que pareceu ser um personagem mais tridimensional, assim, tirando os personagens principais, que eu não curti. Então, talvez o Roa, ele é fofinho. Tem alguns momentos ali que ele é fofinho. Mas também é muito pouco desenvolvido. Vamos ver os outros livros. Eu espero que os personagens se desenvolvam melhor. E aí talvez a minha opinião mude sobre alguns deles. Mas é isso. Não vou dar barrinha vazia, porque eu não acho que tem nenhum grande problema, assim, também. Nenhum personagem muito problemático. Alguma coisa que eu achei, tipo, nossa, muito chata. Tipo, não quero ler nada sobre esse personagem. Não, assim, todos os capítulos foram, pra mim, igualmente balanceados ali entre o chato e o interessante. Então, não tem nada muito ruim, mas também nada muito bom. É isso. Destaque aí pro Alabaster, melhor personagem. Então é isso. Originalmente, eu tinha dado 3 estrelas e meia pra quinta estação. Mas, se você fizer as contas aí das barrinhas, você vai ver que dá 3 estrelas. Então, essa é a minha nota final aí pra quinta estação. Eu ainda acho que, se você ignorar as barrinhas, poderia colocar ele com 3 estrelas e meia. Um 3,2, talvez. Porque se você pegar as outras reviews aqui da página, né? Se pegar, por exemplo, Vilão, eu acho que esse é um livro melhor que Vilão. Então, ficaria um pouquinho acima. Mas não muito também. Ou The Shadows of What Was Lost também, que eu postei há pouco tempo lá na página. Também acho que eu dei 3 estrelas, né? Pra The Shadows of What Was Lost. Se eu não me engano, 3 ou 3,5. Então, esse livro é melhor que The Shadows of What Was Lost? Pouquinho. Talvez mais ou menos no mesmo nível. Então fica ali no 3 estrelas e meia, talvez. Mas eu quis tirar a barrinha toda de narrativa, porque não que eu acho que a N.K. Jemisin é uma autora ruim, tá, gente? Não é isso. Tô explicando aqui porque eu não quero que fique essa sensação. Mas eu acho que é um ponto que me pegou muito, sabe? Assim, enquanto eu tava lendo o livro, foi uma coisa que ficou martelando muito na minha cabeça, uma coisa que tava me incomodando muito enquanto eu tava lendo, era essa narrativa. Então eu acho que seria injusto aí eu não dar a barrinha vazia. É isso. Quinta estação, 3 estrelas. Não é uma nota ruim, tá? É uma nota, né, acima da média. A média seria 2,5. Então é um livro legal. Eu acho que se você gosta aí de fantasia e ficou interessado com o conceito, com a ideia, né, do que tá acontecendo, com o sistema de magia, vai na fé, lê, você vai gostar. Como eu falei, ainda não é um livro muito longo, então não acho que você vai ter dificuldade ou demorar muito pra ler. E ver o que você acha, ver se pra você conectou essa narrativa. Se você acha legal esse estilo de usar ali a segunda pessoa, tá, nos capítulos da Esun. Enfim, me diz aí o que você achou, se a quinta estação foi melhor ou pior pra você do que pra mim. E eu, depois que ler os outros, trago aqui pra vocês também a Revine com as minhas opiniões. É isso. Muito obrigado por ouvir. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos vemos na próxima. Até mais. Say the words.